Em um vilarejo remoto na África, uma criança é atacada e levada pelo terrível Congamato. Mas essa não seria a primeira, nem a última vez que avistamentos de pterossauros vivos chocariam o mundo. No vídeo de hoje, vamos analisar essa e outras lendas que indicam que os pterossauros ainda podem estar vivos em locais remotos. Bem-vindo ao Dinossérios, o seu canal de dinossauros no YouTube. Se você adora esses monstros pré-históricos, inscreva-se e ativem o sininho. Nossa história começa em 1909, quando uma mãe e seu filho foram buscar água num riacho próximo à aldeia. A mãe conta que ouviu os gritos da criança, mas quando chegou, apenas pôde ver seu filho sendo carregado pelo monstro Congamato. Essa história cruel ficou por muito tempo desconhecida. A primeira vez que o mundo moderno ouviu falar sobre a lenda do Congamato foi em 1923. Frank Melland viajou pela Zâmbia reunindo as lendas e folclores dos nativos da região. Ele compilou essas histórias em seu livro In Witchbound Africa. Congamato chamou a atenção de Frank, que separou um capítulo inteiro sobre ele. Ele o descreveu assim: os nativos não consideram que seja uma coisa antinatural como um demônio, apenas uma coisa muito horrível, como um leão comedor de gente ou um elefante rebelde, mas infinitamente pior. Mencionei o pântano de Giundu como um dos refúgios de renome do Congamato, e devo dizer que o lugar em si é o tipo de lugar onde tal réptil pode existir, se for possível em qualquer lugar. A lenda diz que é uma criatura grande da altura de um homem, com asas como de morcego e um bico cheio de dentes afiados. Ataca os barcos dos nativos que invadem seu território. Ele é descrito como tendo a pele num tom de vermelho escuro e sem nenhuma pena ou pelos. Seu nome, Congamato, significa destrói barcos. Claro que eu e você já associamos imediatamente essa descrição a um pterossauro clássico. É claro! Mas como os nativos inventariam essa descrição? Frank chegou a mostrar imagens de pterossauros aos nativos da tribo Kaondé, e todos o identificaram como sendo Congamato. Na tribo dos Kaondé, os avistamentos eram até que comuns. Eles possuem rituais com amuletos específicos que usam quando precisam passar pela área do Congamato. Segundo eles, o Congamato habita uma área de mata fechada e pantanosa, mas também é visto em rios e lagos. Novamente, esses detalhes se encaixam com o pterossauro, pois hoje em dia sabemos que eram animais que se alimentavam principalmente de peixes, ficando sempre próximo às águas. E foi numa dessas áreas que, em 1930, Ivan T. Sanderson, um biólogo respeitado, também encontrou com o Congamato. Sanderson, muito conhecido por suas expedições pelo mundo em busca de animais exóticos e desconhecidos, teve um encontro assustador. Em uma dessas expedições, ele viu uma sombra enorme cair sobre ele. Olhou para cima e viu uma criatura que ele jamais poderia esquecer. Com uma envergadura de asas de aproximadamente 2 metros, pele escura, sem penas e uma cabeça de réptil. A criatura tinha um bico longo e cheio de dentes afiados. Sanderson podia lembrar claramente do som das asas batendo, completamente diferente de qualquer outra ave ou morcego que ele já tivesse encontrado. Ele acreditava que esses animais provavelmente sobreviveram escondidos em locais remotos e de difícil acesso. Em 1942, um capitão da Marinha Inglesa, Charles R.S. Pitman, escreveu quase 300 páginas descrevendo detalhadamente a fauna daquela região, e novamente o Congamato é mencionado. Quando na Rodésia do Norte, ouviu falar de uma fera mítica que supostamente tinha um atributo mortal, o que me intrigou consideravelmente. Dizia-se que assombrava antigamente, e talvez ainda assombra, uma região de floresta densa e pantanosa nas proximidades das fronteiras de Angola e Congo. Olhar para isso também é morte, mas a característica mais surpreendente desta besta misteriosa é a sua identidade sugerida como uma criatura semelhante a um morcego e a um pássaro em escala gigantesca, estranhamente reminiscente do pterodáctilo pré-histórico. De onde deriva o africano primitivo uma ideia tão fantasiosa? Nesse texto, podemos ver que o capitão Pitman, apesar de não ter visto a criatura, ficou espantado de como aquele povo primitivo poderia ter inventado um animal tão parecido com um pterodáctilo. Mesmo sem provas mais concretas, os relatos sobre o Congamato continuaram a acontecer. Em 1956, um engenheiro chamado J.P. F. Brown viu 2 criaturas voadoras perto do lago Banguelo, na Zâmbia. Ele estava voltando de uma visita a Kazenga, no Zaire, quando parou em um local chamado Fort Rosenberry para pegar seu cantil no porta-malas. Eram cerca de 6 horas da tarde,
quando ele viu duas criaturas voando lenta e silenciosamente diretamente acima de sua cabeça. Ele observou que pareciam pré-históricos, com cauda longa e cabeça estreita. Ele estimou uma envergadura de cerca de 1,5 metros. Um ano depois, nesse mesmo local, um homem chegou com um ferimento grave no peito. O médico perguntou o que tinha acontecido e o nativo afirmou que um grande pássaro o havia atacado nos pântanos de Banguelo. Ele fez um desenho da criatura que, adivinha? Não sei. Era um pterossauro. Alguns estudiosos dizem que os avistamentos nada mais são do que cegonhas de lombo preto que vivem naquela região e têm um formato parecido. Ou então, seriam avistamentos de um tipo de morcego gigante que também existe na região. Mas será mesmo? Isso poderia explicar avistamentos de longe, mas como explicar ataques tão ferozes? E ainda, como explicar morcegos e cegonhas raptando crianças? Mas não é somente na África que criaturas como pterossauros são avistados. Na internet, podemos encontrar fotos de um possível pterodáctilo abatido por soldados na Guerra Civil Americana e até por pistoleiros no Velho Oeste. O caso é conhecido como a bestalada de Tombstone. O fato é que essas criaturas instigam a imaginação do ser humano há centenas de anos. Mas será que a nossa imaginação seria responsável por tantos avistamentos? Como poderíamos explicar avistamentos em massa, como no próximo caso? Quando o piloto John Boker fazia um voo de rotina no Alasca em 2002, teve uma experiência surreal. Ao lado do avião, ele e sua tripulação viram uma criatura voadora enorme. Era um pássaro gigantesco que media cerca de 4 metros e cor marrom. Parecia ter saído diretamente do filme Jurassic Park. No começo eu achei que fosse um daqueles aviões antigos, mas um pouco depois ele virou para a esquerda e foi quando eu percebi que não era um avião. A experiência foi tão impressionante que falaram sobre ela assim que pousaram. Um jornal local reforçou a história quando uma testemunha adicional afirmou ter visto a criatura do solo, enquanto estava fora de sua cabana. Casos como o do Congamato ou da bestalada de Tombstone ainda estão longe de acabar. Será que o mundo ainda esconde mistérios em locais mais remotos que ainda não descobrimos? Bom, isso está me lembrando da Dino Dica! Na Dino Dica de hoje, vou mostrar essa história escrita pelo mesmo criador do detetive Sherlock Holmes. Em uma era cheia de mistérios e terras desconhecidas, o professor Challenger faz uma descoberta eletrizante. No coração da Amazônia, ele encontra um mundo esquecido, povoado por criaturas pré-históricas. Apesar da surpresa, ao retornar à Inglaterra sem provas, sua reputação é abalada e ele é tido como louco, principalmente por sua personalidade inflamável. Enquanto isso, Edward Malone, um jovem jornalista apaixonado e rejeitado pela indiferente Gladys, busca provar seu valor. Desesperado por aventura para conquistar o coração dela, ele decide acompanhar Challenger, junto com o cético professor Summerlee e pelo aventureiro Duke John Hoxton, embarcar em uma aventura na floresta amazônica. Será que eles encontrarão o mundo perdido ou apenas confirmarão a loucura de um homem? Por ter sido escrito há muitos anos, algumas partes da história podem não soar bem hoje em dia, mas a história é legal e te prende do início ao fim. O interessante é que se passa na floresta amazônica. Naquela época, o mundo considerava a Amazônia um local misterioso e inexplorado. Se você gosta de aventura envolvendo dinossauros, esse livro é para você. Inclusive, se tiver interesse no livro, você pode baixar de graça na internet porque ele já é de domínio público. Mas se quiser uma edição legal e ainda de quebra ajudar o nosso canal, vamos deixar um link aí nos comentários. O preço é bem baixo e vale cada centavo. E chegou a hora da pergunta jurássica. Qual é a tradução do nome Congamato? O que ele significa? Escreva sua resposta nos comentários para eu saber se você assistiu até aqui. E aí, o que você achou da lenda do Congamato? Acha que poderia mesmo ser real? Deixa sua opinião nos comentários. E já falamos sobre outras lendas do nosso canal. Se quiser descobrir mais, é só clicar em um dos vídeos que estão aparecendo aqui na tela. E não se esqueça de deixar seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e se inscrever para não perder nada do que vamos trazer aqui. Tchau!